Continuando, eu quero agora considerar as principais objeções contra o verificacionismo semântico e mostrar que elas são todas falhas. Primeira objeção: o princípio da verificação é autodestrutivo. Vejamos, os nossos enunciados ou são analíticos, ou seja, verdadeiros devido a combinações dos sentidos de suas unidades semânticas, como a frase "o triângulo tem 3 lados", ou são sintéticos, ou seja, empíricos, e o seu significado depende da sua verificabilidade, da aplicabilidade do princípio da verificação a eles. Mas qual é o status do próprio princípio da verificação ou verificabilidade? Então, considerando a objeção, ele não é analítico. Os enunciados analíticos são autoevidentes e suas negações são contraditórias ou incoerentes. Mas o princípio da verificação não é autoevidente e a sua negação não é contraditória. Não parece absurdo dizer o significado de um enunciado não é a sua regra de verificação, não é contraditório. Mas parece absurdo negar um enunciado analítico como "o triângulo tem 3 lados". Se eu digo "o triângulo não tem 3 lados", isso é contraditório, evidentemente. Assim, o princípio da verificação é o enunciado empírico sintético, mas então ele precisa ser verificável. Mas não sabemos como verificá-lo. Por conseguinte, ele é inverificável. Por conseguinte, ele é destituído de sentido. Trata-se, pois, de mais um enunciado metafísico a ser banido de uma filosofia verdadeiramente científica, como sendo um enunciado destituído de sentido. A resposta que eu gostaria de sugerir é que, embora não pareça, o princípio da verificação é analítico. Ele é uma verdade conceitual. Há verdades conceituais que não são autoevidentes e que parece que podem ser negadas sem contradição. Por exemplo, 2 vezes 2.387 mais 8.866 são 13.640. Para alguns isso aí é autoevidente. Algumas pessoas com uma grande capacidade de matemática, mas isso é alguma coisa rara, alguma coisa quase anormal. Mas que isso aí é autoevidente e que a sua negação é contraditória não é uma coisa clara para nós. A soma dos ângulos de um triângulo euclidiano é 180 graus. Também não é uma coisa óbvia, pelo menos para mim. É preciso recorrer a uma prova, que é muito simples. Nós traçamos uma paralela à base do triângulo, na ponta do triângulo, e somamos os ângulos e temos 180 graus. Como resultado, isso aí é uma coisa muito simples de ser provada. E uma vez que nós temos a prova, nós vemos que nós não podemos negar isso sem contradição. Mas não é autoevidentemente analítico ou conceitual. Um ponto não pode ser vermelho e azul ao mesmo tempo sob a mesma perspectiva. Também você poderia negar que um ponto pode ser vermelho e azul ao mesmo tempo sob a mesma perspectiva. Se pode negar, mas se isso é autocontraditório ou não, pode ficar em aberto. Alguns disseram que esse seria um juízo sintético a priori, kantiano, coisa que muito pouca gente acredita que possa existir, e não verdadeiramente um juízo analítico. A verdade desses enunciados não é autoevidente, e
e e nós não sabemos se as suas negações são contraditórias, mas parece que eles são analíticos. Ora, o mesmo pode ser o caso do princípio da verificabilidade. O sentido epistêmico de um enunciado é o seu modo de verificação, pois pode ser que ele seja realmente esse enunciado analítico, conceitual, mas de forma camuflada, não sendo, portanto, objeto de verificação. Esse entendimento estaria em conformidade com os ensinamentos de Wittgenstein. Para ele, o princípio da verificação é uma frase gramatical, é aquilo que fundamenta a nossa linguagem, que está na base dos jogos de linguagem, da linguagem factual. E, por isso, não é susceptível de verificação, como não são os enunciados analíticos. Então, eu não acho que eu provei o ponto, mas ficamos por aqui, porque uma tentativa de provar isso de forma mais consequente exigiria mais argumentos que eu não posso apresentar de forma introdutória. Objeção 2. Holismo verificacional. A famosa objeção de Quine. Essa objeção se deve ao influente filósofo americano Quine, talvez o mais influente deles, e ele foi influenciado pela tese de Durkheim, de que a observação está sempre embebida de teoria. Durkheim era um filósofo da ciência que notou isso. Nós sempre que temos uma observação, nós a temos sob o suposto de hipóteses auxiliares. Se nós queremos comprovar uma hipótese, nós lançamos na mão da observação e das hipóteses auxiliares. E as hipóteses auxiliares são em número indefinido. Então, a tese de Quine é sumariamente expressa na seguinte frase: nossos enunciados sobre o mundo externo não fazem frente à experiência sensível individualmente, mas em um corpo corporativo. Explicando o que ele quer dizer, nós possuímos todo um sistema de enunciados mais ou menos comuns em que acreditamos. Um sistema que inclui principalmente os enunciados da ciência. Eles formam um todo integrado que se reforça mutuamente. Os enunciados se reforçam mutuamente de modo a formar esse todo. Exemplo. Acho que esse exemplo esclarece. O confronto de um enunciado E isolado com a realidade não é nunca suficiente para torná-lo verdadeiro. É pelo confronto de E com o mundo e dos muitos outros enunciados associados a E com o mundo que ele pode ser considerado verdadeiro, que pode ser dado como verdadeiro. Por conseguinte, o que verifica E não é o seu confronto com a observação, mas o confronto de E junto, em conjunção com todos os outros enunciados do sistema com a observação. Conclusão: não é possível identificar o significado do enunciado E com o seu método de verificação, posto que a verificação é sempre holística. O argumento de Quine se revela falacioso quando consideramos que é sempre possível distinguir a verificação do sistema de enunciados da verificação de qualquer enunciado isolado. E a razão disso é que, quando verificamos um enunciado, nós o fazemos sob a pressuposição de que os outros enunciados a ele associados no sistema já tenham sido verificados. Posso dar um exemplo disso. Galileu, em 1510, fez observações telescópicas diárias de 4 astros próximos do planeta Júpiter, que sistematicamente pareciam se aproximar, se cruzar e se distanciar do planeta. A conclusão esperta de Galileu foi de que se tratavam de 4 luas de Júpiter que estavam, na verdade, apenas circundando o planeta. O que não
não podia ser assim visível ao telescópio. O argumento de Quine se revela falacioso quando consideramos que é sempre possível distinguir a verificação do sistema de enunciados da verificação de qualquer enunciado isolado. Uma análise do argumento de Galileu mostra isso. Primeiro, observa-se pelo telescópio 4 astros próximos do planeta Júpiter, que repetidamente se aproximam e se afastam, cruzam o último. Conclusão: esses astros só podem ser as luas de Júpiter. Essa é, em meu juízo, a expressão resumida do procedimento pelo qual Galileu verificou que Júpiter possui 4 luas. Nós poderíamos dizer mais, que ele fez a cada dia ele fazia um desenho, copiando as posições dos astros. Ele viu que eles se moviam e como eles se moviam. Depois de 2 semanas ou coisa assim, se tornou claro que se tratavam de luas de Júpiter que estariam circundando o planeta. Tudo isso poderia ser colocado aí nesse argumento. Mas isso é a verificação. Isso é o procedimento verificacional, que é prático, factual. Vejamos agora como o holismo de Quine considera o mesmo procedimento verificacional. Vamos dizer, nós observamos 4 astros próximos do planeta Júpiter, repetidamente se aproximando e se afastando do último. 2. O telescópio se constrói com 2 lentes convexas, de modo que sua magnificação se dá pela multiplicação de suas distâncias focais. Acho que é isso. 3. As lentes do telescópio seguem as leis da óptica, basicamente as leis de Snell. Júpiter. 4. Júpiter é um planeta do sistema solar. Se você não souber isso, você não poderá chegar a lugar nenhum. Você põe os índios para observar no Júpiter no telescópio e eles não têm nenhum desses pressupostos. E não vão poder saber o que é Lua, nada disso. A Terra é um planeta do sistema solar que possui uma Lua que a orbita. Isso Galileu sabia. E, naturalmente, também deve ser levado em conta como um pressuposto. E mais um grande apanhado de enunciados de sistema, eu acho que pode ser ilimitado. Conclusão: esses astros só podem ser as luas de Júpiter. Isso aí é o que Quine achava que era a verificação. Você junta tudo que tem no sistema e aplica. Acontece que isso aí, de um ponto de vista meramente formal, abstrato, é correto, mas não tem mais nada a ver com a verificação, com o procedimento verificacional. O que tem a ver é com aquilo que é pressuposto, o muito que é pressuposto para que o procedimento verificacional seja verificacional. Mas o que é pressuposto já foi verificado e por outros procedimentos verificacionais, cada um próprio daquilo que está, do enunciado que está sendo pressuposto. Esse é o meu ponto. Então, Quine entendeu errado o que é a verificação, o procedimento verificacional. A grande diferença não é que a minha versão do procedimento verificacional, a nossa versão, esquece que o enunciado só pode ser verdadeiro por ser dependente da verdade de todos esses outros enunciados. A diferença é que em nossa versão, os enunciados 2, 3, 4 e 5 são simplesmente assumidos como verdadeiros no procedimento verificacional. Eles não fazem parte do procedimento verificacional, embora o procedimento verificacional os pressuponha. Pressupõe a sua verdade. Pressupõe que eles já tenham sido verificados anteriormente. Além disso, cada um desses enunciados auxiliares tem seu próprio, como eu disse, procedimento verificacional, também assumindo outros enunciados como verdadeiros.
Por exemplo, a lei da refração de Snell decorre de medidas de grau de variação da trajetória do raio de luz ao passar para o meio sólido, no caso o vidro da lente, o que demanda um procedimento verificacional próprio para que essa lei seja precisamente estabelecida. Em outras palavras, mesmo admitindo que existe um grau de holismo na linguagem, eu não nego isso, não um holismo completo, mas pelo menos um molecularismo, um holismo molecularista, no sentido de que a verdade é uma crença parcialmente depende da verdade de todas as outras que ela pressupõe, isso não torna o procedimento verificacional holístico, uma vez que podemos sempre separar o procedimento que torna verdadeiro cada enunciado daquilo que ele pressupõe. Em ainda outras palavras, o significado de um enunciado e a sua verificação são coisas que andam juntas. Mas se você restringe o significado e entende que a cada enunciado e não a totalidade, não tem uma concepção holística de significado que dissolveria a noção de significado. E se você, igualmente, restringe a verificação ao procedimento prático, efetivo, e considera as hipóteses auxiliares como meros pressupostos que, por sua vez, demandam outros procedimentos práticos e efetivos de verificação, então você pode colar o significado com a verificação outra vez no enunciado. E as coisas passam a andar juntas. O que só faz reforçar a ideia de que o significado do enunciado é a mesma coisa que o procedimento de verificação. Objeção 3. O problema da assimetria existencial universal. O problema da assimetria existencial universal, há uma assimetria entre enunciados existenciais e universais. O enunciado existencial, por exemplo, algumas peças de cobre se expandem ao serem aquecidas. Enunciado universal, todas as peças de cobre se expandem ao serem aquecidas. É fácil verificar decisivamente um enunciado existencial. Basta encontrar ao menos um exemplo. Essa peça de cobre foi aquecida e se expandiu. Mas é impossível fazer o mesmo com os enunciados universais. Para provar que toda peça de cobre se expande quando aquecida, nós precisaríamos vasculhar todo o universo. Assim dizia Popper. Assim, é impossível verificar decisivamente enunciados universais, mas são esses os que mais importam, porque são os enunciados das leis científicas. A lei científica tem a forma, digamos, para todo x, se P de x, então Q de x, por exemplo. Conclusão. Talvez seja então melhor adotarmos um critério de falsificação como critério do significado. Mas isso é problemático. Não parece existir uma regra de falsificação, assim como não existe uma regra de desidentificação ou desafirmação. Parece que o que podemos chamar de regra de falsificação é apenas a não aplicabilidade de uma regra de verificação. Popper adotou esse critério como forma de delimitar ciência de não ciência, o que era algo bem diferente. Mas mesmo como critério de delimitação da ciência, há problemas que nós não iremos considerar aqui. E se o significado fosse um procedimento de falsificação, então os enunciados existenciais é que teriam problemas. Nós não podemos falsificar um enunciado existencial de modo decisivo. Por exemplo, existem peças de cobre que expandem quando aquecidas. Para mostrar que que isso é falso, nós teremos que vasculhar todo o universo e ver que não há nenhuma exceção de peças de cobre, a exceção daquela que não se expande quando aquecida. Mas isso é impossível. É impossível de fazer, vasculhar todo o universo para encontrar isso.
Assim é impossível verificar decisivamente enunciados universais, que são os enunciados das leis científicas e, sob esse aspecto, mais interessantes. Ainda outra sugestão de erro foi a de aceitar uma forma fraca de verificacionismo em que a experiência apenas probabiliza enunciados universais. A minha sugestão é algo diversa. Nós entendemos incorretamente a natureza dos enunciados universais empíricos. Quando dizemos toda peça de cobre se expande quando aquecida, o que realmente queremos dizer é praticamente certo que toda peça de cobre se expande ao ser aquecida. Ou seja, com base na experiência observacional, nós podemos estar certos de que é muito provável que toda peça de cobre se expande ao ser aquecida. O enunciado 1 não é completamente verificável, mas o enunciado 2 é plenamente verificável, porque você pode, através da verificação, concluir que há uma alta probabilidade de que o que vale para muitos casos vale para todos, no caso que a peça de cobre se expande ao ser aquecida. E o meu ponto é de que na linguagem normal, quando nós dizemos todos, em geral nós queremos dizer muito provavelmente todos. É praticamente certo que todos. E todos também dentro de um limite de aplicação, dentro de um escopo de aplicação, de um universo de discurso. Essa é uma resposta que podemos dar ao problema da assimetria existencial universal. E, para mim, é uma resposta certa. A fórmula lógica do enunciado universal é 2, embora nós, de forma resumida, digamos 1, mas isso apenas por uma simplificação comunicacional. Essa é a resposta que podemos dar a uma assimetria, mas em qualquer dos casos nós podemos realizar uma verificação completa, conquanto entendamos corretamente o que isso quer dizer. Então, com isso, se fecha o problema da assimetria. Objeção 4. O argumento da indireticidade. Temos de admitir que, enquanto alguns enunciados são diretamente verificáveis, muitos outros são indiretamente verificáveis. Que a chave do carro está sobre a cômoda é um enunciado diretamente verificável, mas que existem neutrinos é verificado indiretamente, através de procedimentos físicos complexos. Ou que houve uma colisão atômica em uma câmara de névoa é algo que é apenas indiretamente verificável pelos traços deixados na câmara. O problema, diriam alguns, por exemplo, Lacan, na sua introdução, é que não há critérios definidos. A distinção direto e indireto é inevitavelmente ambígua. Por exemplo, se vejo em um microscópio um protozoário, estou verificando diretamente. Se vejo em uma luneta, com uma luneta um pássaro, estou verificando diretamente. Se eu uso óculos azuis, estou verificando diretamente, indiretamente. Se eu sou míope e preciso de óculos, então eu verifico indiretamente ou diretamente. Uns dirão que sim, outros que não, e a confusão se estabelece. Conclusão: não há critério definido para o caráter direto ou indireto de uma observação verificacional. A resposta é que, embora os critérios para verificação direta versus indireta possam variar muito, há sempre meios contextuais de distingui-los sem ambiguidade. Considere: a prática linguística mais fundamental para a verificação intersubjetiva é a da observação dos objetos cotidianos. Chamemo-la prática do cotidiano. Nesse caso, a observação direta é a dos objetos secos de tamanho médio em geral que nos circundam. Em alguns casos, por contraste, dizemos que essa observação é indireta, por exemplo, por um espelho ou pelos traços deixados por um rato na cozinha. Aqui a observação indireta é resultado de inferências de observações diretas, ambas verificadoras.
Mas há outras práticas que podem nos confundir, como a prática do microscopista. Ele diz que observa ou verifica diretamente a existência de uma certa bactéria no microscópio. É uma verificação direta ou indireta? Ora, se comparado à observação cotidiana, é indireta. Mas, se considerado dentro do jogo de linguagem da prática do microscopista, então é uma observação direta, porque essa é a observação normal dessa prática. Agora, ele só pode saber da existência de um vírus, digamos, indiretamente, pelo fato de que ele explodiu a célula que ele está vendo no microscópio. As células explodidas indicam que há um vírus atacando essas células. Ora, é fácil discernir a diferença. Essa é uma observação indireta para a prática do microscopista. Se considerada dentro da prática da observação cotidiana, normal, isso seria também indireto, muito mais indireto. Mas não é o que fazemos normalmente. Quando nós falamos com microscopistas, dentro desse contexto, nós usamos o padrão de direticidade próprio da prática do microscopista, do jogo de linguagem do microscopista. Então, não há problema com isso. Prática do paleontologista, o jogo de linguagem do paleontologista. Também é a mesma coisa, você pode, se comparado com a nossa prática de observação com olhos desnudos dos objetos ordinários à nossa volta, claro que isso é indireto. Mas o usual é que a gente entre dentro da prática do paleontologista, do jogo de linguagem do paleontologista, e estabeleça aí o que é diretamente ou indiretamente verificável. E ela tem padrões para esse estabelecimento. Então, dentro dessa prática linguística, se pode dizer que o paleontologista verificou diretamente a existência de ossos de mamutes que viveram há 10 mil anos atrás. Mas quando nós encontramos marcas de dardos nos ossos dos mamutes, o paleontologista infere que eles foram mortos por seres humanos que viveram no local há 10 mil anos. E essa é uma verificação que dentro dessa prática será chamada de indireta. Fora dessa prática, desse jogo de linguagem, comparando com a nossa prática de observação cotidiana, diríamos que toda observação feita pelo paleontólogo é indireta. Mas, não, como eu disse, não é isso que geralmente fazemos. Então, basta nós fixarmos, implícita ou explicitamente, a prática que estamos usando e a ambiguidade da noção de entre direticidade e indireticidade desaparece, a possibilidade de confusão desaparece. Então, com isso, resolve-se o quarto problema, a maneira wittgensteiniana, uma vez que eu estou recorrendo a práticas ou jogos de linguagem, termos wittgensteinianos que se aplicam a sistemas de regras linguísticos mais ou menos extensos, que dizem respeito a uma extensão maior ou menor de nossa linguagem. Contra-exemplos empíricos. Objeção 5. Exemplo clássico. João era corajoso, mas João morreu muito jovem e nunca teve oportunidade nenhuma de demonstrar a sua coragem. Resposta. Sob o pressuposto de que não há como se estabelecer a verdade disso, esse enunciado é, na verdade, destituído de significado cognitivo ou epistêmico, ou factual. Ele apenas parece ter significado factual devido à sua estrutura sintática. Outra vez, eu estou me baseando no pensamento de Wittgenstein. Ele considerava, por exemplo, em Sobre a Certeza, que uma frase como "eu estou diante de você", dita por uma pessoa
no hospital, com a luz clara diante de um paciente, de uma pessoa da família que está em um leito do hospital, não tem sentido, porque não há razão para se dizer isso. Claro que se não houvesse luz teria sentido. Eu estou diante de você. Agora, o que acontece, diz Wittgenstein, é que parece ter sentido porque nós imaginamos muito facilmente situações nas quais ela teria sentido. Outro exemplo. Bom, isso se aplica aqui. João era corajoso, nós imaginamos situações facilmente nas quais teria sentido e pode parecer que tem sentido, mas não tem. Outro exemplo. Napoleão espirrou mais de 50 vezes enquanto esteve na Rússia. Parece, mas não tem sentido epistêmico pelas mesmas razões. O primeiro bebê a nascer em Montes Claros no ano de 2015 será do sexo feminino, ou 2050 será do sexo feminino. Isso aí é uma frase sobre o futuro, tem sentido epistêmico, mas nós precisaremos esperar até o ano 2050 antes de podermos verificar. Então, não há problema com as frases ou contra-exemplos empíricos. Ou eles, na verdade, apenas aparentam ter verificação, ou então eles têm verificação. Há mais a se dizer sobre isso, mas eu estou fazendo uma exposição resumida. Objeção 6. Contra-exemplos formais. Nesses casos, dispor do procedimento de verificação já é o mesmo que verificar. Não há casos em que não dispomos de procedimento de verificação, mas em que os enunciados parecem ter sentido. Bom, há casos em que não dispomos de procedimento de verificação, mas em que os enunciados parecem ter sentido. E esse seria o problema. Exemplo, conjectura de Goldbach, que eu chamo de G. Todo número inteiro acima de 2 resulta da soma de dois números primos. Ela nunca foi provada. Mas faz sentido essa frase. Mas não temos um procedimento de verificação, que na matemática seria um procedimento de prova. Não se encontrou até agora nenhum contra-exemplo, é verdade. 5 é igual a 4 mais 1, 9 é igual a 7 mais 3, etc. São números primos que dão como resultado qualquer número inteiro, acima de 2. Resposta. Por isso mesmo, é aquela chamada de conjectura e não de teorema. O que se está fazendo aqui é uma confusão entre conjectura e teorema. A verdadeira forma lógica da conjectura de Goldbach é G'. É plausível pensar que todo número par acima de 2 resulta da soma de dois números primos. Isso é uma conjectura. É uma conjectura porque é uma coisa que não foi provada, mas é tornada plausível por inúmeros exemplos que são a fonte dessa plausibilidade. Qualquer número que você pense, você pode encontrar dois números primos que somados dão esse número, se o número for acima de 2. Ora, essa conjectura, portanto, já foi verificada por inúmeros exemplos. Ela é verdadeira, mas como conjectura. Quando encontrarmos um teorema que a demonstre, a verificação será através do procedimento de comprovação do teorema. Mas isso ainda não aconteceu. Logo, não faz sentido falar do teorema de Goldbach. A objeção resulta de confundirmos o que verifica uma conjectura com o que verifica um teorema. Um último exemplo do gênero é o último teorema de Fermat. Antes de morrer, Fermat escreveu no seu caderno. Eu chamo ele de F, teorema de Fermat. Não existem três números positivos x, y, z que satisfazem a equação x elevado a n mais x elevado a y elevado a n igual a z elevado a n se n for superior a 2. O enunciado sempre fez sentido.
mas nós não tínhamos como prová-lo até que ele foi provado por Andrew Willis em 1995. É uma prova de umas 80, 100 páginas que vocês podem encontrar na internet. E muito provavelmente não irão entender, como eu não iria entender. A questão é que, assim como no caso anterior, nós confundimos conjectura com teorema, agora nós estamos confundindo teorema com conjectura. Embora chamado de teorema, F sempre foi uma conjectura. E como conjectura, sempre foi verificado. Sempre que se fez cálculos com x, y, z, nessa equação, não se conseguiu encontrar esses três números positivos que satisfizessem a equação. Então, essa conjectura é mais do que provada. E o que essa conjectura diz é que, muito provavelmente, não existem três números positivos, x, y, z, etc. Willis demonstrou F como teorema e o conteúdo epistêmico desse teorema é descrito por Willis em sua prova. Umas 100 páginas que vocês podem ver na internet, como eu disse. Alguma observação por que o último teorema de Fermat é chamado de teorema e não de conjectura. É porque Fermat escreveu na página do seu caderno essa conjectura e escreveu também no canto de página que ele tinha uma prova dessa conjectura, mas que ele não tinha espaço para prová-la ali naquele lugar. Hoje se sabe que ele não tinha prova nenhuma, porque ele não dispunha da matemática necessária para provar. Ele estava apenas brincando. Mas ficou assim historicamente chamado de teorema de Fermat, quando na verdade é apenas uma conjectura. Como conjectura sempre foi verificável. Como teorema só foi verificável depois da prova de Willis. Para concluir, eu quero notar que o erro dos críticos do verificacionismo foi de atirar em um homem de palha que eles tomavam pela regra de verificação e que eles mesmos, num momento anterior, criaram. A ideia de que o modo de verificação é o significado epistêmico de um enunciado deve ser correta, até mesmo porque não parece haver outro meio de analisarmos o que um enunciado quer dizer. A crítica que faço às conclusões do positivismo lógico não são, porém, de todo negativas. São erros úteis. E todas as adições sugeridas até aqui se devem aos erros dos filósofos que se opuseram ao verificacionismo semântico proposto por Wittgenstein, que tem uma metodologia diferente, pragmática, que eu estou aplicando aqui, e que permite responder às objeções e que, em princípio, permite desenvolver melhor a ideia de que o significado da proposição, o significado cognitivo de uma frase assertiva é o seu método de verificação. Eu tenho 2 esboços sobre isso, cognitivismo semântico e o capítulo 4 de Philosophical Semantics, que vocês podem encontrar no meu blog.